Fala pessoal, que bom ter todo mundo aqui para mais um panorama. Hoje a gente vai focar nas principais manchetes de maio de 2026. Sabe aquela sensação de que o que rola lá fora e o que acontece aqui dentro do Brasil são coisas totalmente separadas? Pois é, não são. A gente vai ver como tudo está incrivelmente interligado. É tipo um efeito dominó mesmo. Uma peça cai lá do outro lado do mundo e a última bate direto na nossa porta, mexendo na economia, na política e, claro, no nosso cotidiano. E para organizar nossa conversa, a gente tem 5 paradas hoje. Primeiro, as tensões globais e os mercados. Depois, a gente mergulha na crise do Banco BRB. Em seguida, aquele debate quente sobre a jornada 6x1. Vamos falar também da diplomacia envolvendo Flávio Bolsonaro e Trump. E, para dar aquela aliviada, um resumão dos esportes no final. Então bora para o nosso primeiro bloco, as tensões globais e os mercados. E começa a verdadeira onda de choque geopolítica está se formando. A grande pergunta que a gente precisa fazer logo de cara é a seguinte: como é que as negociações de paz lá no Oriente Médio afetam a economia brasileira? A resposta, por mais dura que seja, é que os nossos mercados são extremamente vulneráveis ao que acontece no exterior. E as notícias mais recentes provam exatamente isso. Olha só o tamanho desse quebra-cabeça. As negociações de paz entre os Estados Unidos e o Irã estão enfrentando barreiras imensas. Para se ter uma ideia, o Irã chegou a acusar os Estados Unidos de violar o cessar-fogo diretamente, e a situação fica ainda mais tensa porque a possível inclusão do Líbano nesse acordo é considerada simplesmente inaceitável por Israel. Ou seja, um cenário frágil ao extremo. Qual é o resultado prático disso tudo? Incerteza total. E os mercados pelo mundo afora, especialmente os asiáticos, já reagiram de forma super negativa. E é aí que a coisa chega no Brasil. R$ 5,02. Esse foi o patamar que o dólar atingiu. A moeda americana operou em alta justamente por causa de toda essa instabilidade na diplomacia internacional. E esse salto do dólar não é só um número numa tela, tá? Ele encarece os produtos importados e joga ainda mais pressão na nossa inflação. E claro, a nossa bolsa sentiu o golpe na mesma hora. O Ibovespa caiu 0,69%. E não foram só empresas pequenas, não. Gigantes do nosso mercado também tropeçaram. As ações da Vale tiveram recuo de 0,89% e o Banco do Brasil caiu nada menos que 2,49%. É o clássico cenário de fuga de risco, com o dinheiro gringo saindo e batendo forte nos nossos ativos. Saindo dessa turbulência internacional, a gente entra no nosso segundo tópico, que é um problema bem caseiro: a crise do Banco BRD e as nossas ansiedades financeiras domésticas. 2,5 bilhões de reais. É um número que impressiona e até assusta, né? Essa é a escala massiva do patrimônio que foi perdido pelos fundos ligados à administradora do Banco de Brasília, o BRB, desde que toda essa turbulência começou. Mas o que aconteceu de fato? Os relatórios mostram que essa crise gigantesca do BRB está muito ligada aos investimentos feitos no Banco Master. Como o rombo é enorme, eles precisaram correr para buscar uma saída rápida. A solução que colocaram na mesa foi um empréstimo do Fundo Garantidor de Créditos, o FGC, amarrado com uma garantia estruturada por um sindicato de outros bancos. Só que a coisa não parou por aí e escalou rápido para a Justiça. O governo do Distrito Federal já foi bater lá na porta do Supremo Tribunal Federal para exigir que o governo federal participe ativamente desse pacote de resgate financeiro. Ou seja, é uma história que está acontecendo agora mesmo e com um impacto institucional fortíssimo. E da justiça financeira, a gente pula para o nosso terceiro assunto que está literalmente dominando as conversas pelo país inteiro: o debate sobre a jornada de trabalho 6x1. Esse é um assunto que divide opiniões de forma bem nítida. De um lado, a gente tem a oposição e representantes dos trabalhadores tentando emplacar a ideia de associar a jornada ao pagamento por hora, o que mudaria profundamente a estrutura trabalhista atual. Do outro lado, o setor empresarial, com entidades como a CNC e lideranças como Paulo Scaff, alertam fortemente para os perigos dessa mudança. Eles apontam que isso pode gerar desemprego, uma queda bruta na produção e ainda criticam abertamente o momento da discussão, dizendo que existe uma motivação puramente eleitoral por trás desse debate no Congresso. Para ilustrar bem as preocupações do lado empresarial, o deputado Lupião fez uma afirmação super direta. Ele disse, e eu cito: "O custo do 6x1 será repassado ao consumidor." Isso deixa evidente todas as variáveis econômicas que estão sendo pesadas nesse verdadeiro cabo de guerra legislativo. O que nos puxa para o nosso quarto tópico:
a arena da política de alto perfil e a diplomacia internacional envolvendo o encontro entre Flávio Bolsonaro e Donald Trump. Tivemos um encontro que chamou muita atenção recentemente. O senador Flávio Bolsonaro foi até a Casa Branca para uma reunião presencial com o Donald Trump. E a pauta foi vasta, viu? Segundo divulgado, eles falaram sobre tarifas, exploração de terras raras e teve até um pedido formal para que os Estados Unidos classifiquem o PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas. A reação institucional aqui no Brasil foi imediata. O governo Lula e o Itamaraty criticaram duramente a viagem, avaliando que o encontro não justificava, de forma alguma, o uso da estrutura e dos recursos da Embaixada Brasileira. Mas como o senador Flávio Bolsonaro enxerga isso? Nas palavras dele próprio, essa reunião evidencia o prestígio do Brasil lá fora e é um reconhecimento claro de que existe uma alternativa ao governo Lula. Trata-se de uma demonstração de força política projetada lá no exterior. Enquanto isso, no xadrez político interno, a dinâmica é outra. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ao ser questionado sobre as polêmicas recentes envolvendo o senador, foi bastante cauteloso. Ele declarou apenas: "tem muitas questões que ele mesmo precisa explicar". Uma frase curta que mostra perfeitamente como diversas lideranças estão medindo seus passos com muito cuidado nesse noticiário agitado, mesmo dentro do mesmo campo político. Ufa! Bom, depois de falar de tensão global, bilhões perdidos em bancos, jornada de trabalho e embates políticos, bora dar aquela respirada com o nosso quinto e último bloco, o resumão esportivo focado na Libertadores e na Sul-Americana. E olha, para os times brasileiros as notícias são excelentes, todo mundo mantendo a chama acesa para os playoffs. Na Libertadores, o Flamengo foi bonito contra o Cusco, 3-0 com Bruno Henrique decidindo e o time seguindo invicto na competição. Na Sul-Americana, o Santos não ficou para trás, mesmo cheio de desfalques, aplicou 3-0 no Deportivo Cuenca e se garantiu no critério de desempate. E para fechar o pacote, o São Paulo passou pelo Boston River com um 2-0 bem tranquilo. Um desempenho impecável, vitórias contundentes e nenhum golzinho sofrido nesses jogos cruciais. E com essas vitórias, a gente encerra a nossa análise de hoje. A gente passou por muita coisa, conectando o que acontece de mais tenso no mundo com o impacto direto na nossa realidade. Então, para quem está acompanhando a gente, fica aquela provocação de sempre para pensar. No meio de tudo isso, com a tensão global balançando o dólar, a crise financeira nos bancos, a chance real de mudança na nossa jornada de trabalho e esse intenso xadrez político, qual desses efeitos da menor vai impactar de forma mais profunda o dia a dia nos próximos meses? É algo para a gente continuar acompanhando de perto. Muito obrigada pela companhia, um grande abraço e até o nosso próximo Panorama.